Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos então à primeira aula de cálculo 1 em si mesmo, né? Que vai ser então sobre limites. Você tem que ter limite! Eu tenho limite! Vamos abordar toda a teoria sobre limites, né? Várias coisinhas. Essa aula aqui vai ser mais uma introdução, então a gente vai abordar uma parte teórica até que pesadinha assim sobre limites, né? Não tanto, na verdade. Mas assim, não se sintam muito culpados se vocês não entenderem, não precisam me bitolar muito nisso. Que essa parte aqui, assim, é mais introdução, sabe? Então, enfim, tranquilos com isso, tá? E eu tô com essa camisetinha aqui da Calorada, da Unicamp de 2020, porque tô me sentindo calor dando as aulas aqui. Então é isso. Vamos lá, então. Beleza. Então, limite. Vamos lá. Aqui é uma definição para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o que é o limite, né? Então, se você tem uma função f, e essa função f, você quer saber o que ocorre com os valores de f de x, ou seja, aquela solução daquela função, né? Então, seria, por exemplo, um y da função, vamos colocar assim, quando uma variável x ela vai se aproximar de um ponto A. Então, num gráfico, seria, por exemplo, ponto A, né? Seria A, esse f de x. Só que quando ele se aproxima desse ponto A, não é necessariamente quando ele é o ponto A. Então, essa sutileza do limite é muito importante. Então, a gente quer valores que se aproximam, certo? A gente quer um f de x que se aproxima daquele ponto A, né? Não quando é o ponto A. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma definição um pouco mais formal. Então, seja f de x definida em um intervalo aberto em torno de xO, xO seria o nosso ponto que está se aproximando, exceto talvez em xO. Então, talvez xO, né, a gente não use, de fato. Esse é o conceito de limite. Então, a gente diz que f de x ele tem um limite L quando x tende a xO. Escrevemos, então, o limite de x tendendo a xO de f de x é L. Ficou um pouco confuso esse conceito? Acho que sim. Mas vocês têm que ter em mente que é um valor que a função assume quando o seu x ele tende a algum número, por exemplo. Basicamente isso. Se vocês entenderem isso, é uma tendência. Isso é muito importante. Tendência. Essa palavra é muito importante. Então, vamos lá. Limite, então, né? Quando que a gente estuda limites? Assim, qual que é a... Para que a gente estuda essa matéria, né? Enfim, a gente estuda essa matéria principalmente quando a gente tem esse tipo de equação aqui. Se eu consigo... Aí. Quando a gente tem esse tipo de equação. Como assim esse tipo de equação? Bom, se a gente assumir x como 1 para essa equação aqui, né? O que vai acontecer? Essa equação aqui, aqui embaixo, a gente tem o denominador x menos 1. Certo? Então, se a gente assume x como 1 aqui embaixo, vai dar 0. Né? Aqui embaixo vai dar 0. Só que 0 embaixo não pode, é uma indeterminação. Então, a gente estuda muito os limites para valores próximos a 1. Né? Então, um pouco maiores e um pouco menores. Para que justamente a gente não chegue nessa indeterminação de x igual a 1. Certo? Então, o que acontece? Nessa função aqui, no caso, acaba cortando. Né? Então, nem é tão trivial, enfim, nem é tão importante estudar x igual a 1 aqui, mas é só para dar um exemplo. Então, nessa função aqui, vai sobrar essa parte de cima, certo? Então, a gente vai estudar os casos, né, em que esse limite aqui ele vai se aproximar pela esquerda ou pela direita do que? Do x igual a 1. Ou seja, o x um pouco menor do que 1 e o x um pouco maior do que 1. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos pegar aqui os valores dessa função, certo? Está muito grosso. Então, a função que a gente está estudando, né, é 3x mais 2. E aí a gente vai estudar os casos em que x vai tender a 1 pela esquerda, ou, né, quer dizer, e pela direita. Então, vamos lá. Então, aqui primeiro x tendendo a 1 pela esquerda. Então, a gente vai pegar os valores muito próximos a 1, mas pela esquerda. Então, um pouquinho abaixo de 1, né? Então, quando a gente coloca x igual a 0, o resultado aqui vai ser 2, né? X igual a 0,25 dá isso aqui, 0,5 dá isso. Então, foi só substituindo, né? Aos poucos, até chegar no valor muito próximo de 1.
Então vamos lá, tá indo para cá, tá indo, tá. Então, ó, vocês estão vendo que agora está um valor muito próximo de 1 pela esquerda, ou seja, um valor um pouquinho menor. Então a gente tem 0,999, 0,999, e o limite é justamente isso, é um valor quando se aproxima do 1. Se aproxima, ele não vai chegar não, mas ele se aproxima do 1. Então a gente pega um valor à esquerda, por exemplo, é 0,999999, um valor assim muito próximo de 1. Com isso, vocês podem ver aqui, que deu 4,999997. Então, a gente pode dizer, sim, que o limite de 3x mais 2, quando x tende a 1 pela esquerda, né? Ou seja, menor do que 1, é 5, porque é um valor muito próximo de 5, né? E pela direita agora, aqui eles fizeram a mesma coisa. Então, eles estão colocando agora do maior para o menor, né? Então, quando coloca x igual a 2, substituindo na função, a gente tem que aqui vai dar 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, né? Show. Quando a gente coloca 1,75, por exemplo, vai dar esse valor aqui, 1,5 esse valor aqui, 1,25 esse, 1,1 esse, enfim. Agora a gente está pegando valores de 1 muito próximos, né, de 1, mas pela direita, então um pouquinho acima de 1. Então 1,000001, por exemplo. Então esse aqui, certo? Então, esse aqui está à esquerda e o de baixo aqui está à direita, né? Valores muito próximos. Então, vocês estão vendo aqui que o limite também está convergindo para 5. Então, o limite dos dois, na verdade, é 5. Certo? Então, vamos ver agora aqui. Boa. Então, olha só. Pelo gráfico, o que a gente consegue perceber é que essa função ela assume valor muito próximo a 5, né? Quando o x tende a 1. Isso tanto pela direita quanto pela esquerda. E o que é isso? O que quer dizer numa forma gráfica? O x tende a 1 pela direita, o x igual a 1 está aqui. Tendendo a 1 pela direita é a função do ponto 1 para a direita. Então, seria essa função aqui. Essa linha aqui seria o x tendendo a 1 pela direita, ou seja, x... Opa! Ah, meu Deus. X maior do que 1. X maior do que 1 aqui. Ficou bem feio, mas enfim. E aqui, essa linha aqui, seria o x... tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, x menor do que 1. Tá? Vocês podem ver que ela está até uma função contínua, né? Tipo, tranquila. Mas, vocês podem ver que ele está próximo daqui, está tendendo muito a 5, e aqui também. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Bom, é só isso mesmo. Bem simplesinho. Então, a gente pode, né, concluir, na verdade, que como aqueles dois limites laterais, a gente chama, vai ser um tópico à frente e tudo mais, mas vocês podem perceber aqui que os limites muito próximos, né, do ponto que a gente está estudando em si, eles são iguais. Quando os limites laterais são iguais, a gente tem que o limite para x tendendo a 1, né, não é x tendendo a 1 pela esquerda nem pela direita, é x tendendo a 1 mesmo, ele é 5. Porque os limites laterais também são 5, então é 5. Enfim, muito simples, né? Então, agora mais um exemplo. Esse aqui também é um caso que é muito interessante estudar limite. Aqui, na verdade, a gente vai fazer mais um esboço de diversos casos de limite. Vocês não precisam muito bem entender como é que chegou naquilo, mas entender o que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, aqui, qual que é o limite quando x está tendendo a um valor muito grande, certo? Isso pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, um valor muito grande negativo, um valor muito grande positivo. Certo? Dessa função aqui. 1 mais 1 sobre x. Bom, vamos lá. Então, aqui, vamos lá. Então, colocando x igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x, né? Então, 1 mais 1 sobre 1 vai dar 2. E aqui, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando os valores cada vez mais. Ou seja, isso aqui está fazendo uma tendência ao mais infinito, que a gente chama. Tá? Essa tendência aqui é mais infinito. São valores muito grandes. Então, por exemplo, quando a gente substitui 1000 aqui, vocês podem perceber que essa parte da equação praticamente se anula. Fica 1,001. Então, a gente pode dizer que quando x vai tender a mais infinito, né, um valor muito grande positivo, essa parte aqui acaba se anulando. Então, o limite ele vai tender a 1. Vocês podem perceber isso justamente aqui na nossa reguinha, né? Está tendendo a 1. Então, o limite quando x tende a mais infinito é 1.
E de forma negativa, acontece a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui que quando x está indo para menos infinito, né? O que acontece? Isso aqui vai tender a um valor negativo, sim, mas um valor negativo muito pequeno. Muito pequeno. Então, praticamente, isso aqui vai ir para zero. Então, vocês podem ver aqui que o limite está no 0,99998, enfim, coisas muito pequenininhas, mas muito próximas de 1. Então, o limite aqui também tende a 1. Certo? Aí. Então, para valores muito grandes positivos, a gente usa o mais infinito, né? Como eu já comentei ali. E muito grandes negativos, né? Menos infinito. Então, aquele limite que a gente estava resolvendo, aqui está a resolução, se a gente não for usar aquele método, né? Que, na verdade, aquele método ele é mais para a gente se guiar, para entender o que é um limite. Não para fazer todos os limites de exercício, por exemplo. Não, a gente não vai usar isso. Então, vamos lá. A gente tem um limite de f de x, com x tendendo a mais infinito. A gente já calculou lá, né? Colocou como 1. E x tendendo a menos infinito de f de x, né? Também dá 1. Certo? Beleza. Agora, esses dois limites aqui são limites que a gente acabou não escrevendo, né? Mas são limites legais sendo estudados. Então, é 0. Esse maisinho em cima, a gente vai estudar melhor em limites laterais, mas significa que é pela direita. Ou seja, lembram lá quando a gente estava falando do 1? É um x tendendo a um número um pouquinho maior do que 0. E aqui, quando é menor, um pouquinho menor do que 0. Tá? Então, vamos lá. Quando essa função aqui tende a um valor um pouquinho maior do que 0, ou seja, a gente pode pôr que é 0,00000, enfim, feito de 0, 0, 0, sei lá, 1. Tá? Um valor muito pequeno. 1 dividido por um valor muito pequeno de várias vírgulas, vocês podem colocar na calculadora, vai dar um valor enorme. Muito grande. Certo? E a tendência do x é ir para um valor 0,00001. Sabe? Tipo, um valor com muitas casas decimais. Então, esse limite aqui vai dar justamente infinito. Vai ser um valor muito grande infinito. E positivo. Positivo. Tá? Por causa dos sinais, né? Porque está pela direita. Agora, se a gente falar pela esquerda, isso aqui vai dar... vamos lá. Isso aqui vai dar um valor negativo. Vai dar muito próximo daquele outro lá, só que negativo. Então, vai dar menos 0,0000001. 0,0001. Então, aqui, essa tendência aqui dessa parte da equação é dar menos infinito. Certo? Porque vai ser 1 dividido por um número muito pequenininho negativo. Então, isso aqui é para dar menos infinito. E menos infinito mais 1, gente, menos infinito. Certo? Então, é isso. Esses limites aqui. Certo? Não se preocupe muito bem, como é que eu vou saber quando faz assim, quando não faz? É mais para a gente ter uma visão de como que os limites são importantes também. Né? Então, aqui no gráfico, é muito interessante a gente perceber esses limites. Não precisam ficar muito craques nisso agora, é só para a gente entender o que a gente estava calculando. Certo? Então, quando a gente colocava o x tendendo a mais infinito, ou seja, um número para x muito grande, ele se refere a essa parte da linha aqui, ó. Vocês estão vendo que cada vez mais essa linhazinha azul aqui, ó, está se aproximando de 1, mas ela nunca bate em 1. Isso é o limite de x tendendo a mais infinito. Certo? Não vai bater em 1, mas ele tende a bater em 1. Certo? Então, e o x menos infinito, o x tendendo a menos infinito, vai ser essa linha aqui, ó. Que é a mesma coisa, ele está tendendo a bater em 1, mas não toca. Tá? Isso aqui a gente chama de assíntotas. A gente vai estudar a última parte da matéria, mas é para a gente ter uma noção de como os limites são interessantes. Tá? E lembra que a gente calculou também o limite de 0 tendendo a 0 pela direita e 0 pela esquerda? Né? Então, quando x tende a 0 pela direita, teria essa parte positiva aqui, então essa parte da curva aqui que está subindo, ele nunca vai bater em nenhum ponto de y, então ele vai subir infinitamente. Então, quando tende a 0 pela direita, ele tende a mais infinito. E quando tende a 0 pela esquerda, ele desce, 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 ele nunca chega no valor de y. Isso é muito importante, ele nunca vai bater. Então, ele chega no valor de menos infinito. Certo? É um valor menos infinito. Ficou feio, mas é isso.
tá? Então, essa é a importância, ok? Bom, gente, da primeira aula de introdução, é isso aqui mesmo. De novo, não se preocupem muito assim, super entender como é que foram calculados aqueles limites, mas entendam que o limite é uma tendência para alguma coisa. Pode bater num ponto? Pode. A gente vai estudar depois e tal, como que bate um ponto, continuidade de função que tem a ver com isso. Mas essa parte de tendência a chegar a um certo valor é muito importante. Até que a gente usou vários x tendendo a infinito, x tendendo a zero pela direita, casos muito estranhos, né? Aparentemente. Então, isso é realmente uma tendência. Então, é muito, muito importante pensar nisso, que é um x tendendo a um valor, e aí o f de x é uma tendência daquele valor, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre essa parte, se a gente for disponibilizar alguma lista também dessa parte, acredito que dessa parte não vai ter lista, porque era só realmente introdução, mas enfim, ou algum surto, né? Então a lista, se tiver, ela vai ser disponibilizada no vídeo, né? Junto com o vídeo. E as dúvidas e surtos vocês podem tirar tanto no Discord ou no WhatsApp, tá? Então é isso, gente. Obrigado aí a todo mundo que assistiu essa primeira parte aí de cálculo, né? Então, essa introdução de limites. E é isso. Até a próxima aula.